E quando eu fiz a leitura da dedicatória da Pedagogia do Oprimido, eu identifiquei na composição dos três verbos descobrir, sofrer e lutar uma chave de leitura também que ajuda a gente a compreender o núcleo da relação entre educação e política. Então, Paulo Freire dedica aos esfarrapados do mundo, então é uma opção clara pelos condenados da terra, né, pelos excluídos, pelos que estão sofrendo as consequências da opressão. Né? Então, é uma situação de opressão que causa sofrimento. Então, por isso ele usa essa expressão esfarrapados do mundo, que tem uma sonoridade muito parecida com aquele título do livro do Franz Fanon, Os Condenados da Terra. Então, aos esfarrapados do mundo, aos condenados da terra. E aos que nele se descobrem, ao verbo descobrir. E assim descobrindo-se, né? Quer dizer, descobrindo com os esfarrapados, é o exercício da leitura de mundo, interpretação, produção de conhecimento coletivo. Toda essa dimensão aí do conhecimento é a dimensão política dessa tríade. Né? O outro verbo é sofrer. Aí o verbo sofrer, ele coloca a dimensão ética. Por quê? Porque é na dimensão ética que cada sujeito tem que se haver com a própria incompletude. Se o sujeito não tocar nessa sua incompletude, nessa descoberta da própria precariedade, ele não vai se lançar num movimento de ser mais, naquilo que Paulo Freire falava assim, de uma vocação ontológica, existencial, que o sujeito realiza na própria existência de não se submeter a uma vida mediana, medíocre, querer mais, estar sempre ultrapassando, sempre em práticas de transcendência, não é? Então, a dimensão ética é o sofrimento. Então, o ponto de partida é o sofrimento. E isso é tão importante porque a gente vai ao encontro do outro não é por obediência a uma palavra de ordem, a uma consigna política. A gente vai ao encontro do outro porque eu preciso do outro. Porque na descoberta da minha incompletude, eu preciso do outro. Então, aí eu reconheço esse eixo do sofrimento, essa condição para reconhecer a fragilidade da vida. E isso que me dá a condição de encontrar com o outro, na fragilidade dele, na sua condição de sofrimento. Mas não é para ficar aí parado no lugar de sofrimento como uma espécie de um gozo na condição de vítima. Não é isso. Aí Paulo Freire acrescenta o terceiro verbo, lutar. O primeiro verbo, descobrir, é a dimensão política. Se o segundo verbo, sofrer, é a dimensão ética, o lutar, que é a disposição de partir para a ação de transformar o mundo, é a dimensão estética. Por isso que Paulo Freire falava muito da boniteza, sabe, da beleza. Paulo Freire vê a política como prática de beleza, porque é estar no mundo fazendo uma obra de arte. Talvez porque eu seja um cara antigo, né? Mas eu tenho a impressão de que se não há palavra ao redor, alguma coisa falta. Isto é, uma forma de activismo pode ser, como você falava, sei lá, producir alimentos, uma panela comum, pode ser qualquer coisa. Mas se isso é interessante, não é só pela comida, é porque ao redor da comida fala-se. Né? Então, eu acho que se a gente perde completamente a fé na palavra e entregamos a palavra ao inimigo, né? Toda uma história da emancipação humana que eu acho que inicia-se, bem, cada um tem a sua história, e eu não vou ser agora eurocentrista e essas coisas, né? Mas que na minha tradição inicia-se em Grecia com a invenção simultânea da escrita alfabética, a filosofia, a democracia e a escola. São 4 invenções simultâneas, muito impressionantes. Então, esse ciclo que se abriu aí, talvez esteja a ponto de se fechar. Talvez a gente esteja entrando noutra lógica, onde as lutas tenham outros fuzis e outras armas. Mas eu sou nisso um cara antigo e para mim é muito difícil renunciar
a palabra como a ferramenta principal de cualquier actividade que pretenda ser emancipatoria. Pretenda ser emancipatoria. Si a emancipación non consiste, en facer que as persoas sexan capaces de pensar por sí mesmas con outros, de pensar por sí mesmas con outros, e dicer, como sabían os antigos gregos, dicer é a mesma cosa que pensar. Isto é falar por sí mesmas con outros, tomar a palabra, a propia palabra, non a palabra do outro, a propia palabra, con outros. Para mí é muito difícil pensar uma política emancipatoria que não passe por aí. Você acha que hoje você é mais guerreira ou mais educadora? Eu sou educadora quando estou fora, mas eu sou guerreira quando estou dentro do meu território, né? Porque eu não educo ninguém, não. Meus parentes que me educam, né? Então, eu sou mais educadora para fora, mas guerreira mesmo eu continuo dentro do meu território. Né? Eu não vou ensinar, não. A gente vai todos se reunir e ser guerreira para defender o território, para defender o que nós acreditamos. Para não barrar o nosso rio, para não destruir a floresta, para não ser expulso os povos indígenas. Então, eu sou uma grande guerreira como eu estou, mas eu sou uma educadora quando eu estou fora. Muitas vezes eu dou aula para juízes, para procuradores, para professores, né, para parentes, né, para universidade. Né? Então, eu sou uma educadora. Mas a partir do momento que eu paro de falar, eu vou para a guerra também, enfrentar junto com meus guerreiros, com as minhas guerreiras, para nós enfrentar a nossa causa. Eu peguei a paixão de conhecer o mundo, desculpa, a pedagogia do oprimido. Cadê ele? Aqui. A pedagogia do oprimido para atiçar a minha conversa com vocês. E olha aqui, quando ele... Na pedagogia do oprimido, na página 108. Aí eu vou ler um trechinho em relação a essa coisa do ativismo. Leio? Sim, sim, claro. Tá. Quando se enfatiza ou exclusiviza a ação com o sacrifício da reflexão, a palavra se converte em ativismo. Ou seja, na psicanálise, tem o conceito de atuação. Eu acho que eu conversei com vocês naquele dia. De atuação, que é o mundo inconsciente. De repente, você fala uma palavra que revela realmente o que você está pensando, de repente, você tem um comportamento que foi sem nem pensar, você acabou e disse. É o seu inconsciente. Por quê? Porque não passou pela reflexão, porque você não tomou distância. É nesse sentido que a prática pela prática, a atividade pela atividade, vira ativismo. Porque a ação, o agir está para a reflexão. Eu tenho uma proposta de atividade, eu tenho uma prática com esse grupo, acompanho esse grupo, eu tenho uma proposta, aqui está a proposta, é o meu fazer. Se eu não paro aqui para refletir, automaticamente eu volto para a minha ação sem pensar. E é disso que ele está falando, é um ativismo, é um praticismo que se repete, sem reflexão. E a reflexão é a tomada de consciência, a reflexão é a teoria da prática que você pratica.
e que você nem sabe qual é a teoria. Se você não parar para refletir, você não vai ter a teoria. Ou você vai imaginar que aquilo é porque o fulano tal falou e eu estou fazendo, mas não é. Mas não acaba, não, deixa eu ver. Ativismo é a ação pela ação ao minimizar a reflexão. Nega também a praxis verdadeira a praxis verdadeira que impossibilita o diálogo. Do meu ponto de vista, de algum modo, todo professor é um militante. Todo professor é um militante. Porque todo professor que está lá no chão da sala de aula, e aí entendendo o chão da sala de aula como aquilo que atravessa os vários níveis da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, até a universidade, né? Eu sou já há muitos anos, há 30 anos, professor na universidade, mas sinto, né, que na universidade há espaço para esse trabalho de militância. E acho que esse trabalho de militância também está aberto para os professores da educação básica, do ensino médio, do ensino fundamental, da educação infantil. E eu acho que, de algum modo, cada um de nós, professor, professora, cada um de nós é um militante e uma militante, né, da educação, né? Somos militantes da educação. Por quê? Porque eu entendo a militância a partir de um princípio anarquista, que é o princípio da ação direta. Então, só comentando rapidamente também em torno desse princípio, né? Os anarquistas dizem, nós dizemos, que se nós queremos difundir as ideias anarquistas, nós devemos difundi-las através da nossa própria ação. Então, é aquilo que, já no século XIX, os anarquistas chamavam de propaganda pela ação. Então, qual o melhor meio de falar sobre o anarquismo para as pessoas? Agindo, né? Agindo de modo anarquista, né? Agindo libertariamente, como nós gostamos de dizer. Penso que a pedagogia preta está florescendo cada vez mais, e por isso algumas pessoas têm resistência, sim, mas não se trata da gente querer se colocar acima de qualquer outro grupo, muito pelo contrário. Se trata da gente validar e reconhecer as nossas humanidades. Se trata da gente mostrar as nossas belezas, o nosso potencial, a nossa intelectualidade, que está para além dos números e dos instrumentos aqui, está bem para além disso. Se trata de reconhecer, assim, o tambor, o coração, de saudar mesmo e dizer assim, ser humaninho, se tem problema com racismo, com pessoas pretas, você valida o racismo, então não sei como é que você consegue viver num planeta e caminhar, e se nutrir, e beber, e vestir de uma terra que é preta. Assim, se tem problema, saia desse planeta, porque a terra é negra. A humanidade é negra, a origem da humanidade é em África. Ponto. Será que a gente pode agora, assim, olhar para isso com urgência? E penso que essa pedagogia demonstra que é para hoje. Não dá para esperar mais. É para já.